E aí, pessoal, estou aqui de volta. Estavam aí com a professora Deise, agora eu vou dar continuidade, né? Fiquei um pouquinho ruim da garganta, a professora Deise iniciou aí e vocês vão vê-la novamente lá na segunda unidade. Então, ela já passou aquela parte introdutória, falando um pouco da história da física ali, dentro da eletricidade, que praticamente eletromagnetismo tem um pouquinho, né? Dentro da Física 2, que é física do segundo ano e terceiro ano. E agora nós vamos dar continuidade falando exatamente dessa força eletromagnética, então eletricidade, né? Então hoje nós vamos dar início à aula 7, então vamos lá? Então começando aí, ó, aula 7.1, que vai tratar exatamente a força elétrica. Na primeira parte vai ser dividida em duas, porque geralmente fica melhor para explanar o conteúdo. Então, força elétrica, nós vamos falar aí a introdução e a lei de Coulomb, né? Essa lei de Coulomb, ela fala exatamente como é essa interação entre as cargas e como ocorre a força elétrica. E a habilidade de identificar os fatores importantes na determinação da força de interação entre dois corpos eletrizados. Lógico, quando fala corpos, né, gente? Dá uma olhada aqui. Sempre que eu falar corpos, pode ser uma partícula, pode ser uma barra, pode ser qualquer objeto. Mas, quando nós estamos fazendo alguns cálculos, geralmente nós falamos de partículas para que você tenha um entendimento. Depois nós vamos falar da carga que está armazenada nesse corpo. Aí o corpo, como eu falei, pode ser até nosso corpo mesmo. Nosso corpo, ele contém cargas elétricas. Quando você está calçado, que você tira o sapato, pisa no chão, você realmente descarrega, sai aquele excesso de carga, lógico que nós sempre falamos do elétron, né? E ele vai para a Terra, então sai ali do seu corpo, sabendo que nós somos condutores, né? Por ter sais minerais no corpo. Então nós vamos conduzir a energia elétrica. Então o corpo pode ser qualquer objeto. Vamos continuar lá? Então, um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Então, pessoal, olha só, toda vez que eu falar neutro, não significa que não tenha nada naquele corpo. O corpo vai ter, só que ele tem uma característica especial. Ele tem a mesma quantidade de cargas, tanto positiva quanto negativa. Então não tem como eu ter um excesso. O que é um corpo eletrizado? Ou ele vai ter mais, ou ele vai ter menos. Ele vai ter um excesso de elétrons. Lembrando que o elétron é negativo, então vai ficar carregado negativamente. Ele vai ter falta de elétrons, quando tem falta de negativo, fica positivo. Ou eu tenho a mesma quantidade. Então, naqueles processos de eletrização, o que acontece? Quando é indução, chega próximo de um corpo eletrizado, separa as cargas. Tira aí de perto, o que acontece? Ele volta a ficar neutralizado. Neutralizado não significa que não tenha carga. Ele tem carga na mesma quantidade. Então, ele fica neutralizado, certo? Então, continuando. Então, toda vez que um corpo eletrizado chega perto desse corpo neutro, ele tem a capacidade de separar as cargas. E se ele for tirado de perto, volta ao normal. Bom, aqui um exemplo muito simples que vocês podem fazer, ou já até fizeram, né, com a professora Deise, que é atritar um canudinho com papel higiênico, seda ou mesmo papel toalha e depois aproximar de pedacinhos de papel. Esse experimento ele é bem legal, gente. Se você pegar o canudo, segurar e passar nele, lógico que não pode ser demais para não deformar ele. Você fica passando ali. Você joga em qualquer superfície, você comprova que todos os elementos são feitos, todos os materiais, os objetos são feitos de elétrons, feitos de átomos. Então você sabe que tem elétrons, tem prótons e tem nêutrons. Por quê? O canudinho, quando você jogar, ele vai grudar no seu braço, ele vai grudar na parede, ele vai grudar aonde também? No concreto, no vidro, no metal. Aí você pensa, mas por que ele fica grudado? Exatamente por isso. Eu atrito e deixo ele carregado ou com falta ou com excesso de elétrons. Então ele vai ter a força elétrica que vai segurar ele na parede. Então os elétrons que estão aqui, ou os prótons, estão
tendo o quê? Uma atração com esse canudinho. Lógico que você não vê, né? Você visualizando parece estar grudado, mas para partículas subatômicas ou partículas do tamanho de um átomo, aquele espaço do canudo e a parede é imenso, é um vazio. Praticamente tudo é constituído de vazio. Mas aí você comprova que existe a força elétrica. Por que o canudinho fica grudado? Não tem cola, não tem nada. É simplesmente a atração entre cargas de sinais contrários. Beleza? Então vamos lá, continuando. Aqui mostra um canudinho, né? Quando aproximamos um canudo plástico, esse canudo plástico ou uma caneta já eletrizada. Então você vai fazer o quê? Eletrização por atrito. De pequenos pedaços de papel, ele está lá, você rasgou e simplesmente deixou na mesa. Observamos que ocorrem muito rapidamente duas ações, atração e repulsão. Aí pode acontecer o quê? Se o canudo está carregado negativamente, o que vai acontecer, gente? O canudo vai, negativo, ele vai atrair o que tiver excesso, falta de elétrons, que está positivo, ele vai atrair, negativo com positivo. Se algum pedaço estiver eletrizado negativamente do papel, ele vai repelir, que é o contrário da força gravitacional, né? Que a força gravitacional só atrai, só puxa. Se você pular, você cai no chão novamente. Mas quando você olha aí, um objeto que está eletrizado, ele tanto atrai quanto repele, certo? É isso, é tanto na força elétrica quanto na força magnética. Vamos lá. Então, continuando. Esse assunto foi visto lá na aula 2, como eu falei para vocês, né? Já viram essa parte. Agora iremos estudar os fatores que interferem, olha só, nessa interação. Quais são os fatores? Relembrando, né? A lei de Coulomb, olha só, o que é um Coulomb de carga elétrica? O que é isso? Equivale à soma das cargas, olha só, somar a soma das cargas elétricas de aproximadamente, olha esse número imenso, gente, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, imagina a quantidade que é isso. É imensamente grande, é um número muito grande. Isso em apenas um Coulomb, tá? Então, o que acontece? Se eu sei que um Coulomb tem tudo isso, ele tem essa quantidade de elétrons, eu posso fazer o quê? Dividir um Coulomb por esta quantidade de elétrons. Logo, eu vou ter o quê? Teremos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu dividir 1 por esse valor, eu pegar aqui, ó, todo esse valor aqui, ó, 1 dividido por esse valor. Então, para a carga elétrica de um elétron, sendo denominada de carga elementar, né? Carga elétrica elementar. Só que assim, pessoal, toda vez que eu falo de carga elementar, significa que o elétron, por exemplo, o elétron não pode ser dividido. O próton e o nêutron pode, né? Tanto é que o nêutron ele tem quarks lá dentro que eles se cancelam, né? Eles se neutralizam. Mas o elétron, ele é fundamental. Só que a carga do elétron é a mesma carga do próton. Qual a diferença? O sinal. Colocaram convenientemente, né, um sinal. Então, se o elétron é negativo, o próton é positivo. Mesmo o próton sendo muito maior que o elétron, a carga dele é a mesma, só muda o sinal. Então vamos voltar lá para o slide, olha só, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso não é um número negativo, é um número muito pequeno, porque nós estamos falando de apenas um elétron ou de um próton, beleza? Então vamos lá, lembrando, ó, é 1 dividido por 6,25 vezes 10 a 18, tá? Esse número é é como se fosse dividir 2 vezes por bilhão, né? Então, você divide 2 vezes por 1 bilhão e depois por mais 1 bilhão, você vai ter esse valor. Como vimos lá na aula 5, a professora Deise, sabemos que a única coisa chamada aqui, ó, sabemos que há uma coisa chamada carga. E o que é isso? O conceito de carga vem da observação da natureza. Lógico que a física é a interpretação de fenômenos naturais, né? Nós observamos forças entre objetos. Carga elétrica é a propriedade dos objetos que leva a esta percepção de força. Como a gravidade, por exemplo, que eu citei, a força elétrica age à distância, só que bem menos que a gravitacional, tá? A ideia é que uma força pode agir à distância é impressionante,
mas é o que acontece na natureza. Então, pessoal, olha só, a força gravitacional, ela age no meu corpo, mas eu estou praticamente na superfície da Terra. Mas ele age também aqueles satélites, por exemplo, natural à Lua. A Terra é atraída pelo Sol, simplesmente pela deformação do espaço-tempo que tem lá, devido à massa, que é imensa, né, a massa do Sol. Lógico que existem estrelas muito maiores que o Sol. Então, a gravidade, ela é uma força que age a uma distância enorme, mas ela é muito menor que a força elétrica. A força elétrica, ela age só que de distâncias pequenas, não pode ser uma distância muito grande, que aí você percebe que para de atrair. Então, pequenas distâncias, força elétrica, só que ela é maior. Força gravitacional é menor, porém, ela age a uma distância muito maior, beleza? Então, continuando, vamos lá. As forças elétricas são muito grandes, olha só. Muito maiores do que a força gravitacional. A gente está falando aí quando é a interação, a força que tem, né? Ao contrário da gravidade, existem dois tipos de carga elétrica, certo? Que eu já falei, que é o elétron e o próton. Enquanto que existe apenas um tipo de gravidade. A gravidade só atrai, ela só puxa para perto dela, né? Então ela não vai repelir, não existe como, né? Senão, no nada, se a força da gravidade, imagina só, gente, você está aqui na superfície, do nada a força da gravidade muda. Aí você ia sair flutuando, a Terra ia expelir você para o espaço, entendeu? Não tem essa ideia, só atrai. Agora, como eu tenho dois tipos de carga, positivo, negativo e, lógico, o nêutron, né, que é neutralizado, eu tenho força de atração entre cargas de mesmos sinais contrários e de mesmo sinal ela vai acabar se repelindo. Aí vocês, quando fala de linha de campo, né, numa carga sai e na outra chega. Aí você entende por que não dá. Para atrair tem que sair de uma e chegar na outra. Se as duas saem, não tem como entrar naquele objeto. Lógico que isso é tudo uma forma de visualizar isso, né? Então, vamos lá, continuando. Então, lembrando que a gravidade só atrai e a eletricidade atrai e repele. Aqui está o exemplo. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de uma carga positiva e outra carga positiva. Lembrando que cargas similares se repelem. Ah, professor, mas é duas positivas. E se fosse duas negativas? Uma negativa aqui e uma negativa aqui. Ia repelir do mesmo jeito. E se eu trocar, ao invés de essa ser positiva, ficar negativa e essa daqui positiva? Não interessa. Olha o que está falando. Cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, repele. Carga de sinal positivo, negativo ou negativo, positivo, não vai mudar nada. Ela sempre vai... Olha só, agora o importante é isso. Repelir, mesma direção e sentidos opostos. Quando é carga de sinais contrários, mesma direção e sentido oposto também, só que atração e outra repulsão. Nos dois casos, mesma direção e sentidos opostos. Analisa bem. E aqui eu tenho como calcular a força elétrica. Ó. A força elétrica ela é muito parecida com a força gravitacional, porque depende de duas cargas, olha aqui, ó, Q1 e Q2. Isso é só uma representação, tá, gente? Significa que são duas cargas. Quanto maior o valor da carga, maior o valor da força. É diretamente proporcional. E inversamente ao quadrado da distância entre elas, né, que nós chamamos de raio. O que seria esse raio? Seria a distância entre o centro delas, né? Então, opa, aí eu coloquei errado. Aqui não é raio. Aqui eu vou colocar, não é distância, né? Eu vou usar a letra R só para representar aí o raio, né? Então, esse raio é exatamente a distância entre elas. E é bem parecido com a força gravitacional, tá? Gente, olha só, se vocês olharem, né, como é calculada a força gravitacional, é muito parecido. Só que eu vou ter massa 1, massa 2, exemplo, o Sol e a Terra e a Lua, a Terra e eu mesmo, entendeu? Sendo dois objetos. A distância ao quadrado é uma constante. Só que lá é uma constante gravitacional. Aqui eu tenho uma constante elétrica. Então, qual é essa constante elétrica? Bora olhar lá. Ela é chamada de KE, né? Ou às vezes K0, né? Constante eletrostática. Então, lembrando, só depende das cargas, Q1, Q2 e da distância. Quando tiver mais, vocês vão ver que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com vetores, tá? Então, aí o carinha que fez isso, né? Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb foi
no caso, né, no final do século XVIII, formulou a equação da força elétrica, que é exatamente essa daqui, ó, a equação. Conhecida como a lei de Coulomb, né? Ele que fez, colocaram em homenagem a ele. Bom, no século XVIII, Benjamin Franklin, né, descobriu que as cargas elétricas colocadas na superfície de um objeto metálico podem produzir o quê? Olha aí, ó, forças elétricas elevadas nos corpos no exterior do objeto. Então, olha só, o que ele fala? Diz que as cargas elétricas colocadas na superfície de um objeto metálico podem produzir forças elétricas elevadas nos corpos, só que no exterior deles, não é dentro, né? Mas não produzem nenhuma força no interior. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Pessoal, olha só. Se eu pego assim uma bola metálica, vamos pensar assim, ela está toda carregada, tem carga na superfície dela. Fora dela vai existir essa força elétrica de atração, repulsão. Só que dentro dela, ela é isolada, ela é blindada. Tanto é que tem aquela gaiola de Faraday, né? Que você fica lá dentro, ela é toda só de barra, só que dentro você não pega nenhum choque elétrico, se não encostar na barra, lógico. Você fica ali, você está isolado. Fora dela, aí sim você pegaria choque, porque você não vai estar isolado. Dentro do objeto que tem carga, geralmente é isolado. Fora, não é, certo? Então vamos lá. Então ele descobriu isso, que a força age no exterior e não no interior. No interior não tem ação de forças, mas no exterior tem. Então se fosse pensar, só era isso aqui, ó. Fora eu tenho a questão das forças, lógico que aí eu vou saber se é de atração ou repulsão, parece um solzinho, né? Só que aqui dentro, ó, não tem força nenhuma, não acontece nada. Se aqui tivesse carga, não ia acontecer nada. Mas fora dela, há interação de forças. Parecendo a aula de biologia, né? Mas vamos lá. No século anterior, Isaac Newton, todos conhecem lá do primeiro ano, né, as leis de Newton, já tinha demonstrado de forma analítica que a força gravitacional produzida por uma casca oca é nula no seu interior. Então, o que acontece? Lá no interior não vai ter ação de força igualmente como é na casca esférica, né? Metálica. Esse resultado é consequência da forma como a força, olha só, gravitacional entre partículas diminui em função do quadrado da distância. Então, lembra que lá tinha r ao quadrado, que é o que a gente chama de raio, né? Então, entre duas partículas eu tenho uma distância, entre dois planetas eu tenho uma distância. Entre as partículas eu tenho carga, entre os planetas eu tenho massa. Então, se você entendeu força gravitacional, gente, isso aqui é automático. Você só pega o conhecimento de lá atrás para cá e pronto, fechou. Não vai ter trabalho nenhum. Então, vamos continuar lá. Então, lembrando, cargas à distância, planetas à distância também, só que ao quadrado. Concluiu então, olha só, Franklin, né, que a força elétrica entre partículas, né, com carga deveria ser também proporcional, olha só, ao inverso do quadrado da distância entre as partículas. Ele utilizou a lei lá de Isaac Newton da teoria da gravidade, só que é universal, né? Serve para todos os planetas, qualquer corpo celeste. Usou também para partículas, deduzindo essa questão da distância ao quadrado. No entanto, uma diferença importante entre a força elétrica e gravitacional é que a força gravitacional é sempre atrativa, que já foi falado, enquanto a força elétrica é atrativa e repulsiva. Ela atrai e também repele, dependendo das cargas que estão interagindo. A força elétrica entre duas cargas com o mesmo sinal que nós falamos é repulsiva, positivo, positivo ou negativo, negativo. E a força elétrica entre duas cargas e sinais opostos é atrativa. Aí, sinal positivo e negativo. Vários anos após o trabalho de Franklin, Charles Augustin de Coulomb fez experiências para estudar com precisão o módulo da força eletrostática entre duas cargas. O que é um módulo? Toda vez que eu falo módulo, eu estou falando de quê? Eu estou falando do valor dessa força.
Qual é o valor da força de interação entre dois elétrons ou de um elétron e um próton? Como é que eles vão se atrair? Lógico que ele pega uma carga um pouco maior, só que ele sabe o valor de cada uma e vai fazendo contas até chegar no valor exato. E vocês vão ver como que ele teve essa ideia. Vamos olhar lá? Ele chama de balança de torção, vocês já vão ver. A lei de Coulomb estabelece, olha só, que o módulo, valor da força, o módulo da força elétrica, entre duas cargas pontuais, forma de ponto, é diretamente proporcional ao valor absoluto de cada uma das cargas, que quer dizer, quanto maior o valor da carga, maior o valor da força. E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Pessoal, olha só quando eu falo assim, o que é diretamente proporcional? Um aumenta, o outro aumenta. Se eu aumento o valor da carga, a força tem que aumentar, porque a carga vai ter uma interação maior, uma força maior de atração e de repulsão. Só que é inversamente proporcional. O que é inverso? Quando um aumenta, o outro diminui. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força. Então já lembra disso. Carga, você tem que pensar, uma carga aqui e uma aqui. Nossa, tem uma distância, beleza. Ela tem um valor. Se eu aumento o valor das cargas, é até mais forte, né? A força aumenta. Se eu aumento a distância, tem que diminuir a força, porque está mais distante. A interação, a força é maior quanto mais perto, tá bom? Então vamos continuar lá. É isso que está falando. Isso tem que estar em mente, gente. Diretamente e inversamente proporcional. A determinação quantitativa da força elétrica era fator imprescindível para a evolução da eletrostática. Ele tinha que saber qual era esse valor. No século XVIII foram feitos questionamentos sobre a maneira com que a intensidade da força elétrica alterava-se com a variação da distância e com a intensidade da carga elétrica, o valor das cargas e o valor da distância de cada um dos corpos. Bom, aqui como ele fez uma balança de torção. Se você analisar, aqui ele tem uma barra, aqui ó, se você analisar essa barra está bem aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, borracha, tirar isso aqui, vamos lá de novo. Olha só, bem aqui eu tenho ó, uma barra. Ela está dentro, não, lógico, isso aqui é isolado para melhorar o experimento. E aqui ó, eu tenho uma bolinha esférica que pode estar carregada. O que ele fez? Carregou a barrinha e carregou essa barra, a bolinha e a barra. Então o que acontece? Pessoal, olha só, ele fez o quê? Está isolado ali. Então ele tem essa barrinha que está carregada, né? Ela está carregada e essa outra, a bolinha, vai aproximar de atração ou vai repelir. Só que o que ele fez? Ele tem um eixo que pode girar, é igual você pegar uma chave e girar uma polca, né? O que você vai fazer? Você consegue medir essa força, que é o torque. Então a balança de torção, o que aconteceu? A interação, quando atraía, ela forçava e ele pôde medir essa força no torque da balança essa balança de torção que ele fez. Então vamos voltar lá para a imagem. Então olha só, o que ele fez? Ele conseguiu medir através do torque desse equipamento. Ele pode carregar a bolinha ou pode carregar a barra. Aí ele consegue medir isso. A interação elétrica entre cargas elétricas sempre ocorre aos pares, tem que ser, né? Ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. O que uma atrai a outra atrai a uma. Segue assim o princípio da ação e reação. Qual é o princípio da ação e reação, gente? Lembrando, tá? Ação e reação é a terceira lei de Newton. Se eu empurrar uma parede, a parede vai me empurrar com a mesma força. Se eu tenho um objeto no chão, eu puxo esse objeto, se o atrito é maior que a força que eu estou fazendo, ele vai se igualar comigo e não vai deixar mover. Eu só vou mover quando eu superar a força de atrito. Lembra que a força de atrito ela vai aumentando o estático até se mover? Então é isso que está falando. Toda ação provoca uma reação quando você empurra ou quando você afasta, mesma direção, sentidos opostos e com o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, a mesma intensidade. Tá? Só para lembrar lá da terceira lei de Newton. Vamos continuar. Então, se perguntar, lembra que está de acordo com a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. A equação da força elétrica foi descoberta pelo físico francês, que já falamos várias vezes aqui, o Coulomb, no final do século XVIII.
utilizando uma balança de torção. Formulou a lei da força elétrica, conhecida como a lei de Coulomb. Então está aí a balança de torção que ele utilizou no museu, né? Bom, a equação formulada é a responsável pelo estudo de atração e repulsão apresentada pelos corpos eletrizados. A força elétrica é uma grandeza, isso aqui é importante, vetorial, porque eu estou falando direção e sentido e valor numérico, pois possui módulo, que é a intensidade, valor numérico, direção e sentido. Eu tenho que dizer para onde está apontando. Além disso, também é composta por uma constante de proporcionalidade, calculada baseada na constante de permissividade no vácuo, ε0, representada pela letra K0, que significa constante eletrostática do meio. Aí tem dois casos. No vácuo, olha só, o que ele fez aqui? Ele tentou criar um vácuo, né? Para o mais perfeito possível, para não ter a influência do ar, que influencia, ou no ar também, cujo valor é, olha só, 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Lembrando que quando está em newton, tudo tem que estar no sistema internacional. Então, olha só, gente, K0, quando tiver K0 lá no exemplo, nunca vai mudar, vai ser 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, o que acontece? Tem newton. O que é newton? Quilograma, metro, segundo. Tem que ter essas unidades. Vai resolver uma conta que tem aqui essa constante, todos os outros dados têm que estar no sistema internacional. Beleza? Tem que transformar. E pronto. Vamos continuando. Eu já falo logo porque depois, professor, errei porque eu não transformei. Tem que transformar. Então, está aqui ó, a equação e a constante. O que você faz com essa constante? Substitui no lugar de K0. Aí aqui os nomes, né? Gente, força já está dizendo, F, né? É dada em newtons. Constante eletrostática, ela está te falando que tem que estar em newton, tem que estar em metro e tem que estar em coulomb. Quantidade de carga, qual é a quantidade de carga que eu tenho em um objeto? 5 coulomb, 10 coulomb. E a distância, né? D. Aí você pode usar dois jeitos, gente. Às vezes aparece um D ou às vezes aparece um R. O que é esse R? Nós chamamos de raio, né? É o raio de interação entre duas partículas, mas você já sabe que isso representa a distância entre as cargas, certo? A distância entre as cargas elétricas. Observação, equilíbrio é a situação de igualdade entre as forças atuantes no corpo. Aí o corpo vai estar em equilíbrio, quando tem mais de uma agindo ali, né? Só que aqui está bem tranquilo, né, gente? F de força, Q de quantidade, D de distância, K de constante. Lógico, né, com C, mas lembra, né, o K. Então, beleza. E aí nós vamos aqui, ó, podemos concluir o quê, né? A intensidade da força de interação entre duas cargas, olha só, elétricas, né? Pontiformes, forma de ponto, pequenininha, é proporcional ao produto, o que é produto? Multiplicação das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é proporcional à distância, é o quadrado da distância. Então, lembrando, né, ó, até colocar o Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Porém, eu sempre vou ter um K0 aqui na frente, certo? Então, ó, produto, certo? E distância. Então, você já tem aí. Aí, vamos para um exemplo. Treinar um pouquinho. Duas partículas de cargas elétricas, olha só, quantidade da primeira carga. 4 vezes 10 a menos 16 coulomb, tá? Porque um coulomb é muito grande. E outra carga, nós representamos Q maiúsculo, Q minúsculo, pode ser Q1 e Q2, vai aparecer de várias formas. 6 vezes 10 a menos 16, o que é bom? Está na mesma potência, fica até legal de fazer. Estão separadas no vácuo por uma distância muito pequena, nanômetro. Ah, e vocês sempre têm que lembrar, tá? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. O que é nano? Tecnologia nano, né? Usada no celular de vocês, computadores, processadores e tudo mais.
Então, só para lembrar isso aqui. Sendo K ou K0, 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre essas cargas. O que é a força? Vai multiplicar as cargas pela constante e dividir pela distância. Então, olha aí como é que vai ficar. Está aqui, ó. 9 vezes 10 a nona, que é o quê? A constante, primeiro. 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16. Dividido pela distância ao quadrado. Gente, é isso tudo ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Então, olha para mim aqui. Nós tivemos revisão lá no primeiro ano, potência. Que é o quê? É matemática, só que é utilizado na física. Potência de mesma base, multiplicação. Repete a base, soma os expoentes. Aí eu vou ter potência de potência. Como é que eu faço? Multiplico as potências. Repito a base, multiplico as potências, certo? Então vamos acompanhar lá. Só para relembrar, para não se perder aí no caminho. Então aqui o que eu faço? Multiplico os números. Olha aqui, ó. 9, 4 e 6. Tá vendo? Tá tudo no início. Repito a base 10 e somo os expoentes. Ah, professor, mas está subtraindo. Somando o negativo. 9 mais menos 16. 9 menos 16, menos 16. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. Aí o que eu faço? Repito a base e multiplico as potências. Menos 9 vezes 2. Então, menos 9 vezes 2, eu já vou ter o valor elevado ao quadrado. Olha só como é que vai ficar. 216, 9 vezes 4 vezes 6. Aí 9 menos 16, você subtrai menos 7 e menos 16 de novo. Aí vai ser menos juntando com menos. Ou você faz o quê? 16 com 16, 32 negativo menos 9. Aí dá menos 23. 9 vezes 2, 18 com o sinal negativo, né? Quando um é negativo, permanece negativo. Divido 216 por 9, 24, certo? Aí entra outra regra de potência, que é a divisão. Como é que você vai fazer a divisão? Então, pessoal, olha aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor da base, repetir, e você vai subtrair os expoentes, certo? O que é subtrair? É um valor menos o outro. Agora vocês vão entender como ficou lá. Bora lá? Então, olha só o que eu fiz. Repeti a base. Menos 23, só que ficou assim, ó. Menos 23 menos 18. Por isso que aqui ficou positivo, tá? Então ficou menos 23 menos 18, que fica mais 18, pela regra. Se na multiplicação repete soma, na divisão repete e subtrai. Então 23 menos 18 menos 5, então eu chego no resultado de, colocando em notação científica, 12,4, porque 24 é maior que 10, eu vou ter 12,4 vezes 10 elevado a menos 4 newton. Então, chegar, ai, professor, que conta, meu... Gente, isso aqui é matemática, a gente está fazendo desde o primeiro ano. Eu já falei que a matemática, ela é uma ferramenta para achar resultados em qualquer disciplina, ela é essencial. Então, vão lá, assistam as aulas do primeiro ano, para quem não está lembrado, vai lá, assiste potência de 10, notação científica, a questão de número decimal. Vejam isso, como é que faz soma, multiplicação, divisão, tudo isso é necessário. Então, beleza, lembrando esses valores aqui, ó, mili, micro e nano, que representam números, na verdade, né? Bom, então, resultado final, 12,4 vezes 10 a menos 4. Você ia achar 24 na resposta? Não. Então, você já sabe que tem que passar a vírgula e mexer na potência. Bom, representação gráfica da lei de Coulomb. O que isso significa? É uma exponencial, porque é ao quadrado, gente. Toda vez que o gráfico de uma função que é elevada ao quadrado é sempre uma curva. Representando a força de interação elétrica em função da distância. Olha só, aqui está a força, aqui está a distância, certo? Entre duas cargas pontiformes. Obteremos um gráfico de uma hipérbole, conforme indicado na figura. O que significa? Quando eu tenho F, eu tenho uma distância.
Se eu dobro essa distância, a minha força diminui 4 vezes, porque é d ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E se for 3 vezes, vai ficar 9 vezes menor. Então, gente, o que acontece? É realmente uma curva aproximando de zero. Se você pensar, professor, a minha distância era 1 metro. Eu aumentei ela 9 vezes. Quanta força diminuiu? Quando a distância aumenta 9 vezes, é 9 ao quadrado. A distância vai dar 81 vezes menor. Olha só, quando eu aumento 2 vezes, eu diminuo 4. Quando eu aumento 4, eu diminuo 16. Quando eu aumento 6, diminuo 36. E quando eu aumento 9, diminuo 81 vezes a força. Então, entendeu como é que é? Você vai aumentando e diminuindo a força ao quadrado, certo? A força diminui ao quadrado da distância que eu estou falando. Pega a distância, leva ao quadrado que você vê o tanto que diminui. Às vezes você nem faz conta. Se eu tenho um resultado, minha força é 10. 10 newtons. O que você vai falar? Eu aumentei a distância 2 vezes. O que você vai fazer? Vai só colocar a força 4 vezes menor. Pega 4, 10 divide por 4, vai ter 2,5. Então você vai direto no resultado. Direto. Lembrando sempre que é a distância ao quadrado. Vamos lá, continuando? Então, olha só. O gráfico é uma hipérbole. Bom, um exemplo aqui. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica? Acabamos de ver, né? Olha só. Então, aqui o resultado é quase direto, né? Entre duas cargas pontuais, em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra. Não pode ser, porque é quadrática, não pode ser, de nenhuma forma, um gráfico reto. Então, já eliminaria 3. Só que tem que entender que a força ela já começa com valor alto. Ela não começa do zero, tá? Então, aí, ó, ia direto no resultado. E tem questão de Enem que é só isso, tá, gente? Você vai direto no resultado. Você nem precisa fazer conta. Então, lembrando, função do primeiro grau, pessoal, quando vocês estudam lá no primeiro ano, lá com a professora Luz, professor Maurício, o que acontece? Quando é primeiro grau, é reta. Quando é de segundo grau, é uma curva. Então, você já tem que ter isso em mente. Então, lembra, a força começa num valor e vai caindo, aproximando de zero, tá? Então, já lembra esse modelo, que já pode acertar uma questão muito fácil. Vamos lá, continuando? Mantendo fixa a distância e variando os valores das cargas. Olha só, agora eu não vou mexer na distância. Eu vou mudar o valor da carga. Olha só, aqui era Q menos Q, atração. Aumentei o dobro, só que essa aqui eu permaneci. Aí você fala, professor, mas sim, não tinha que dobrar as duas? Não, eu dobrei essa daqui, ó. Já multiplica por 2, porque a força que essa atrai essa daqui é a mesma que uma atrai a outra, a terceira lei de Newton, lembram disso? Quando temos uma distância fixa entre dois corpos eletrizados, a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Se eu aumento 2 vezes o valor da carga, a força aumenta 2 vezes. Se eu aumento 2 aqui e 4 aqui, eu aumentei quanto? 8 vezes. Então, o valor numérico vai ser diretamente proporcional. Então, pessoal, olha só. Se eu tenho um valor numérico, eu pego ele e multiplico por 2 se eu aumentei 2 vezes. Se eu aumentei 4 vezes, aumenta a força 4 vezes. Não é igual à distância. A distância é inversamente ao quadrado da distância, a força, né? Quando é a carga diretamente, aumentou, aumenta a força, e diminuiu, diminui a força, tá bom? Então vamos continuar lá. Bom, um exemplo. Seja F a força de repulsão, olha só, repulsão entre duas partículas de mesma carga, tá vendo? Mesmo sinal, separadas por uma distância R. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra a força de repulsão entre duas partículas de carga 2 e 3Q separadas pela mesma distância? Eu estou mudando o valor da carga, tá vendo? Não estou mudando o valor da distância. Olha aqui quanto eu aumentei. Eu aumentei o valor de uma 2 vezes e aumentei o valor da outra 3 vezes. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes 3. Então, eu vou ter diretamente aí, ó, 6 vezes maior. Pego 2 e pego 3. Multiplica pelo valor que você... Eu estou falando o quê, gente? Mas vai ter uns valores numéricos, tá? Aqui a gente está vendo direto dessa forma. Mantendo fixo, né, os valores das cargas e variando a distância entre elas, né?
Aí você vai fazer o quê? Ó? Se a força é F, quando eu dobro, diminui 4. Se eu triplico, diminuo 9. Bem direto aí. E para finalizar uma questão. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância, 4 centímetros, e se repelem mutuamente com uma força de 3,6 × 10⁻⁵ newton. Se a distância entre as cargas for aumentada para 12 centímetros, a força entre as cargas em newtons passará a ser de... Então, olha só, gente, pensa aí, bem rápido. Se eu tenho 4 centímetros e eu aumento para 12, quanto eu aumentei? 4, 8, 12. 3 vezes, certo? Então, vamos olhar lá a resolução. Vocês vão ver que eu faço uma conta direta. Como a distância aumentou 3 vezes, olha só, era 4, passou para quanto? Para 12. A força tem que diminuir quanto, gente? Com o quadrado, né? O quadrado de 3, que é 9 vezes. Então, você simplesmente faz o quê? 3,6 × 10⁻⁵ dividido por 9. Eu acho aqui, ó, 0,4 vezes 10⁻⁶. Lógico, eu estou colocando aí, no caso, né, passando a vírgula para frente, né? Então, fica 4 vezes 10⁻⁶. Bem direto, bem tranquilo. Então, pessoal, beleza? Acompanharam? Já viram aí que tem a ver com a distância, o quadrado da distância e o valor quando eu aumento a carga, diretamente e inversamente, beleza? Então, pessoal, a aula continua.